A graça e a paz de Cristo. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O apóstolo Pedro também fala que a palavra de Deus é uma candeia, né? A profecia é uma candeia que ilumina a nossa vida. E como é bom nós sermos direcionados pela palavra do Senhor. Que o Senhor guarde você, guarde a sua casa, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas que sabemos também que é necessário que passemos por esse tempo. E nesse tempo, o Senhor Deus também é conosco, porque nós não andamos pelaquilo que vemos, andamos pela fé, nós não andamos pelo que vemos. E nesta noite, nesse culto de estudo da palavra, eu gostaria de refletir um pouco sobre o seguinte tema: direcionados por Deus. Direcionados por Deus. E é uma passagem muito interessante, onde um homem, com toda a sua experiência, ele é rei, ele é poeta, ele é guerreiro, mas acima de tudo, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. E este homem de Deus, ele teve diversas falhas, mas o segredo era que o coração dele era um coração quebrantado. Era um homem que dependia do Senhor. E aqui nós vamos ver Davi, mais uma vez, dependendo do Senhor. O texto está escrito lá em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Preste atenção como você pode ser direcionado por Deus. Diz assim a palavra: Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele, para prendê-lo, para matá-lo. Os filisteus, inimigo muito antigo de Israel. Inclusive, Davi já tinha enfrentado os filisteus. Lembra de Golias? Golias era de Gate, mas a luta era entre Israel e os filisteus. Eles eram vizinhos. Enquanto Israel estava em guerra civil, a casa de Davi com a casa de Saul, eles deixaram lá. Mas agora, Davi é convidado para reinar todo Israel, as 12 tribos. Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez, ele foi ungido por Samuel, quando ainda adolescente. A segunda vez, ele foi ungido com 30 anos de idade, lá em Hebrom, pela tribo de Judá. E de 37 para 38 anos, ele foi ungido por todo Israel. Então, é neste momento que o inimigo se levanta. Então, diz a palavra: os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Verso 17, vamos ler novamente, que eu não li a parte B do verso 17. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, não a primeira unção, não a segunda unção, mas a terceira unção, subiram todos em busca dele, todos os filisteus. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Davi não ficou ali naquele campo de Refaim, que é o campo dos gigantes. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Era uma guerra. Os filisteus declararam guerra de repente, quando Davi unificou toda a nação. Então eles se anteciparam para matar Davi, para a nação não ganhar força. E a Bíblia diz que Davi, ele desceu à fortaleza, e os filisteus se acamparam, se espalharam no vale de Refaim. Então, Davi, lá na fortaleza, ele consultou ao Senhor. Perceba, ele era guerreiro, ele era rei, ele era experiente. Mas a Bíblia diz que ele consulta ao Senhor. Ele marca um gabinete com o próprio Deus. Davi, então, consultou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? Eles vieram para a guerra. Eu devo atacá-los? O que o Senhor acha? O que eu devo fazer? Qual é a tua vontade? Como eu devo agir nessa situação? Tu os entregarás das minhas mãos?
Eu tenho garantia da parte do Senhor que se eu atacar, eu vou ter vitória? O Senhor respondeu a Davi: ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, Davi foi para Baal-perazim e ali os derrotou. E Davi disse: o Senhor rompeu, o Senhor abriu o caminho, os meus inimigos caíram diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-perazim. Primeira batalha, primeira vitória. Mas o inimigo, ele busca um outro momento oportuno e ele não vem da mesma forma. Ele vem agora com reforço. Perceba, os filisteus deixaram ali os seus ídolos e Davi, e as suas tropas os levaram. Então, quando eles iam para a guerra, eles levavam seus deuses. Era esta a superstição, que os seus deuses iam ajudá-los. Mas a Bíblia diz que eles deixaram para trás. Perceba, você acha que eles estão derrotados? Diz a palavra: depois de um tempo, os filisteus voltaram a subir e se espalhar pelo vale de Refaim, o mesmo vale que eles vieram anteriormente. O mesmo vale, o vale de Refaim, o vale dos gigantes. Você acha que Davi, ele pensou o quê? Não, é o mesmo inimigo, é o mesmo vale. Eu já sei como agir. Foi isso que Davi fez? Não. E Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu. Davi pergunta: Senhor, olha eles de novo, eu os ataco? Deus disse: não, não ataca não. Não ataca de frente. Desta vez você não vai como foi a primeira vez, que foi como águas rompendo uma represa. Não ataque de frente. Desta vez, porque você me buscou, porque você buscou a minha direção, eu estou te dando já o segredo da vitória. Não ataque de frente como da primeira vez, mas dar a volta por trás. Rodeia o acampamento dos gigantes, rodeia o acampamento do Refaim. E está vendo aquele bosque lá? Lá naquele bosque, vocês ficam lá embaixo do bosque, das amoreiras. Fiquem lá. Esperem um sinal. Você não vai atacar nem antes nem depois do sinal. Vocês não vão atacar de frente, vocês vão pela retaguarda. Vocês vão pegar ele por trás. Leva o teu exército por trás. Quando chegar lá no bosque das amoreiras, fica quietinho lá, porque é necessário um sinal. E você só vai atacar, mesmo lá debaixo do bosque, lá no bosque, lá nas amoreiras, você só vai atacar quando eu te mandar. Você está entendendo? Sim, Senhor. E qual é o sinal? O Senhor disse: você não vai atacar pela frente, mas você vai dar a volta e você vai lá no bosque das amoreiras, fica quieto. Quando é que você deve atacar? É importante não apenas como atacar, mas quando atacar. Quando é? Quando ouvires o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Não é apenas para você ficar ouvindo, é para você ver. Você vai ver lá na copa das amoreiras, a copa da árvore vai começar a balançar. Vai balançar, não é um vento comum, é o vento sobrenatural. E neste vento, você vai ouvir uma voz. E esta voz é como marcha de muitos cavalos, cascos de cavalo pisando o chão. Quando você ouvir este barulho, quando você detectar que o som chegou,
o som como de um exército marchando a cavalo, não antes nem depois. É neste momento, tem que ser neste momento que você tem que atacar. Quando ouvires o estrondo da marcha pelas copas das amoreiras, tu te apressarás. Não se demore, porque é nesta hora, pois é o Senhor que sai diante de ti a ferir as tropas dos filisteus. Neste momento, é Deus que vai à frente para dar a vitória. Neste momento que você ouvir o som de cascos de cavalos como de um grande exército, é Deus movendo o mundo espiritual, Ele vindo à frente com todo o seu exército. É neste momento, não é antes. Tome cuidado para você não errar o tempo, Davi. Avisa o teu povo que é na hora certa. Então, versículo 25 do capítulo 5 de 2 Samuel. Então, Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Vamos orar nesta hora. Pai, nós te louvamos, Pai, porque nós somos guiados pelo Teu Espírito. E o Teu Espírito, Pai, Ele aplica a Tua palavra, Pai, em nosso coração. Nós te louvamos, Pai, pelos direcionamentos que o Senhor nos dá. Pai, verdadeiramente, Pai, nós sem o Senhor estamos cegos, Pai. Temos um véu no nosso rosto. Não temos direção, Pai. Ó Deus, nós necessitamos, Pai, que o Senhor conte os Teus segredos para nós. Tua palavra diz, Pai, ó Deus, que os segredos do Senhor não são para qualquer pessoa. Os segredos do Senhor são para aqueles que têm comunhão contigo. E nós queremos, Pai, desenvolver esta comunhão, esta intimidade. Queremos te consultar, queremos te ouvir, queremos o teu conselho, queremos a tua direção, a tua presença, a tua voz. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta passagem que nós acabamos de ler, porque nós sabemos, Pai, ó Deus, que este foi um acontecimento, Pai, na vida de um homem que servia ao Senhor, e o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, Pai, o Senhor continua dando, ó Deus, as coordenadas, o Senhor continua dando, ó Deus, os direcionamentos. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, ensina-nos nesta noite, nós abençoamos o Teu povo, nós, Pai, queremos que toda a confusão, ó Deus, toda a Babel seja retirada da nossa mente, da nossa vida. Nós queremos, Pai, o direcionamento vindo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós necessitamos ser, Pai, ó Deus, sermos cada um de nós, Pai, direcionados pelo Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu disse, Davi, ele foi ungido 3 vezes. Foi ungido quando ainda adolescente, por Samuel, pelo profeta Samuel. Foi ungido com 30 anos pela a tribo de Judá em Hebrom, mesmo ele tendo o direito de reinar sobre todo Israel, mas as 11 tribos não quiseram, então ele reina 7 anos e meio só em Hebrom, só na tribo de Judá, mas depois de 7 anos e meio, ele é convidado agora aos 37, 38 anos de idade, para reinar em todo Israel. Então é neste momento que os inimigos que moravam ali vizinhos, os filisteus, enquanto havia lá a guerra entre casa de Davi e casa de Saul, aquela guerra civil entre o próprio povo de Deus, esse povo não estava se importando. Inclusive o próprio Davi, quando fugia de Saul, morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus, lá em Ziclag. Eles não estavam nem aí para Davi, mas quando eles percebem que Davi agora é chamado para reinar as 12 tribos de Israel, eles conhecendo quem era Davi, eles têm medo e eles, naquele momento, eles lançam um ataque. E a Bíblia diz que neste ataque, eles se acamparam no vale de Refaim, no vale dos gigantes. Davi, ele foge para a fortaleza. E lá, a Bíblia diz que Davi, mesmo sendo um rei, mesmo sendo um guerreiro experiente, mesmo sendo um homem preparado, mesmo sendo um homem que já experimentou várias guerras, já venceu ursos, leões, já venceu gigantes, já venceu exércitos,
mas mesmo assim este homem continua dependendo de Deus. Ele não depende do seu exército, ele não depende da sua força. Então a Bíblia diz aqui que Davi, ele consultou ao Senhor, diz a palavra no versículo 19. Então Davi, ele consultou ao Senhor, direcionados por Deus. Você sabia que nós precisamos da direção do Senhor? Nós temos que em tudo procurar a direção de Deus. Perceba, naquela época, no colete sacerdotal, o sacerdote que andava com Davi, ele carregava no bolso do peitoral, ele carregava duas pedras, chamadas Urim e Tumim. A palavra Urim significa luz, a palavra Tumim significa perfeição. Então, quando você queria consultar a Deus, uma das formas era através dessas duas pedras, de Urim e Tumim. Então é lançado Urim e Tumim, onde Davi, ele ora, ele pergunta a Deus: Senhor, eu devo atacar? É uma guerra. Eles vieram, eles estão acampados, eles vieram para me matar, eles vieram para me destruir. O que é que eu faço? Nós fomos pegos de surpresa. Eu ataco, Senhor. Eu vou ter vitória. Qual é a tua palavra? O que é que o Senhor vê nisso tudo? Deus disse: ataque. Ataque e você vai ter vitória. E o Senhor dá a estratégia, o Senhor dá a tática. O Senhor disse assim: você vai atacar pela frente, você vai romper pela frente, você não vai inventar nada, você só vai fazer o que eu estou mandando. Ataque de frente, porque a Bíblia diz que o Senhor estava garantindo a ajuda dele. E a Bíblia diz assim: então Davi consultou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: ataca pela frente, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim e ali os derrotou e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos e Davi e as suas tropas os levaram. Perceba, o próprio Davi, quando ele obedece o comando do Senhor, ele reconhece que é Deus que está ajudando ele. Naquele mesmo momento, Davi diz: foi o Senhor que rompeu, foi o Senhor que abriu caminhos. E ele diz: como águas que rompem uma barreira, como águas que rompem um açude, como águas que rompem comportas, o Senhor veio e rompeu a tropa que estava conosco. Era como se fosse a força da água. Rompeu os inimigos e eles fugiram. A Bíblia diz que os filisteus deixaram os deuses para trás. Os deuses que eles acreditavam que estavam com eles na guerra. Esta foi a vitória que o Senhor deu. E ali Davi colocou o nome daquele lugar: o Senhor que rompe. O Senhor que rompe barreiras. É isto que nós temos que aplicar na nossa vida. Quando nós buscamos a direção de Deus, Deus, ele tem direção para dar. A Bíblia diz que o profeta Isaías pergunta: quem foi que guiou o conselho do Senhor? Quem foi que guiou o Senhor? O Senhor não é guiado, o Senhor, ele é guia. A Bíblia diz que Deus não tem conselheiro. Ele não precisa pedir conselho a ninguém, pelo contrário, é Ele que dá conselho. E perceba que o homem é experiente, o homem é rei, o homem é experiente de guerra. Mas diante de mais uma batalha, o que é que ele faz? Ele vai consultar a Deus. Deus, o que é que eu faço? Nós fomos pegos de surpresa. Os inimigos já estão acampados, eles vieram para me matar. O que eu faço? Deus diz: você vai atacá-los. Você vai vencê-los. E quando Davi ataca e vence, Davi dá honra a Deus. Davi diz: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como águas rompem barreiras. Aquela tropa de Davi, quando avançou sobre os filisteus, era semelhante a águas rompendo uma grande comporta. Não suportou. E a Bíblia diz que os filisteus tiveram que correr. Davi diz o quê? Davi diz: foi o Senhor que estava conosco. Foi Ele que nos deu força para romper. E é isto que precisamos todos os dias da nossa vida acreditar.
que Deus, ele faz com que caminhos sejam abertos. O Senhor é aquele que rompe, Ele é aquele que abre caminhos. Estou cercado, Deus, o que é que eu faço? O Senhor disse, porque você veio buscar conselho em mim, você não agiu da tua forma, você não agiu do teu jeito, você vai atacá-los pela frente. Pode atacar, que eu vou dar a vitória. Mas qual foi o segredo aqui de Davi? A Bíblia diz que Davi, ele não foi soberbo. Quando Davi viu-se cercado pelo inimigo, quando Davi viu que os filisteus acamparam todo o terreno, Davi desceu à fortaleza e ele buscou saber o que era que Deus queria. O que é que o Senhor quer, Senhor? O Senhor quer que eu entre nesta guerra? E se eu entrar nesta guerra, o que será de mim? O que será do teu povo? O que é que eu vou fazer? Nós vamos ter vitória? Quantas guerras, quantas batalhas nós já tombamos, porque nós não tomamos atitudes como esta, de pedir conselho ao Senhor, de marcar um gabinete com Deus. Às vezes a gente conta os nossos problemas, a gente conta os nossos sonhos, a gente abre a nossa vida para muitas pessoas, menos para o Senhor. A gente não diz a Ele o que é que está passando na nossa vida, o que é que nós temos enfrentado. A gente, no meio do aperto, não pergunta, Deus, e agora o que é que eu faço? Qual é a direção? Porque muitas vezes nós temos medo de ouvir o que Ele tem para falar. Não adianta você perguntar a Deus, Senhor, qual é a tua vontade, se você não está disposto a obedecer. Por que foi que Deus respondeu a Davi? Porque Davi, ele não estava perguntando a título de curiosidade. Aqui não era um ritual, aqui era intimidade com Deus. O nível de intimidade era tamanho que a Bíblia diz que Davi consultava a Deus em diversos momentos. E ele parava para ouvir, ele estava disposto a obedecer. E é o que nós vamos ver agora. A Bíblia diz que a obediência de Davi àquela palavra que Deus entregou foi o segredo da vitória dele. Davi, ele só teve esta vitória aqui porque ele obedeceu. Quando nós obedecemos o comando de Deus, em obediência, quando nós obedecemos, o Senhor, Ele vai à frente. O Senhor, Ele está conosco. Como é que Deus vai dar a estratégia? Deus vai dar a tática? Deus vai dizer, olha, faça isto. Quando Ele está mandando você fazer isso, é porque você não vai estar ali sozinho. É porque Ele vai estar te dando apoio, Ele vai estar te dando ajuda. E quando Ele te ajudar, reconheça, Davi disse, foi o Senhor que rompeu, como águas rompem as comportas. Não bata no teu braço de foi eu que consegui. Porque é pela graça, meu amado. Não é porque nós merecemos. Nós conhecemos a vida de Davi. Moralmente, Davi, ele não é exemplo para ninguém. Davi, ele é um grande exemplo para todos nós. De um homem quebrantado, de um homem que se arrepende. Mas em termos morais, Davi não é exemplo para ninguém. Mas você percebe o que é que Deus procura? É um coração quebrantado. Este homem, ele foi punido por Deus muitas vezes, porque ele não se manteve íntegro, mas ele tinha algo que Deus procura em todos nós. Era um coração quebrantado. Acima de um rei, ele era um homem de Deus. Acima de um guerreiro, ele era um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Davi pega aqueles ídolos dos filisteus e destrói aqueles ídolos. Mas o que foi que nós vimos? Nós vimos que o inimigo, ele voltou. Está escrito aí no versículo de número 22, o mesmo inimigo, no mesmo lugar. Davi, ele podia dizer, eles voltaram? O mesmo inimigo, no mesmo campo de Refaim, no mesmo campo dos gigantes,
então eu vou fazer da mesma forma como Deus fez a primeira vez. E aqui, o que é que eu aprendo? Eu aprendo que nós devemos buscar a Deus sempre, pois a direção de ontem pode não ser a direção de hoje. Aquela direção que Deus te deu ontem, para você vencer aquela situação, para você vencer aquela circunstância, hoje Deus pode dar outra direção. E este é um problema nosso, é porque nós colocamos Deus dentro de fórmulas. A gente quer colocar Deus dentro do nosso pensamento. A gente pensa que Deus, ele não é dinâmico, que ele não tem suas diversas maneiras de agir. E aí a gente pensa que porque ele fez daquele jeito no passado, ele vai fazer da mesma forma agora. E Davi entende isso. Davi entende que ele precisa buscar ao Senhor, porque o Senhor Deus, ele tem caminhos novos. E às vezes a gente se acostuma com aquele caminho antigo, é sempre a rotina. Quantos de nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque guardamos no nosso arquivo experiências com Deus, e parece que nada mais novo vai acontecer? Parece que Deus sempre vai trabalhar com aquelas mesmas direções do passado? Mas não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que Deus, ele gosta de um dia chamado hoje. Hoje, eu preciso atualizar a minha intimidade com Deus, a minha comunhão com Deus, a direção de Deus para a minha vida, a que Ele me deu ontem, pode não ser a direção que Ele está me dando hoje. Deus já me falou coisas no passado, e não é porque eu viva algumas situações parecidas com o passado, que agora eu digo, eu já tenho experiência nisso, eu já sei como agir, porque Deus um dia me disse isso. Não! Cada situação, cada momento, nós precisamos buscar qual é a direção do Senhor, o que é que o Senhor quer desta vez, porque é outro momento, não estamos mais vivendo naquele tempo. O dia de ontem foi o dia de ontem, aquela direção para ontem foi maravilhosa, mas hoje eu já estou em outro nível. Hoje é outro tempo, hoje é outra forma. Deus tem uma outra forma de agir, e para saber, eu preciso consultá-lo. Davi, ele podia dizer, eu já sei como é que Deus vai dizer, porque é o mesmo inimigo, é o mesmo campo. Eu ataquei de frente, rompi como água, rompe com portas. Deus vai agir do mesmo jeito. Não, é aqui que está o segredo de Davi, é a intimidade que ele tem com Deus. E ele vai novamente para o Senhor. Diz a palavra, os filisteus voltaram, não é assim? O inimigo volta para nos atacar de maneira reforçada e em um tempo que a gente não espera. Foi assim que eles fizeram com Jesus também, o inimigo fez com Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus foi tentado, o inimigo saiu procurando uma outra oportunidade. E ele vem em diversas oportunidades. Aqui, depois de uma vitória, Davi podia dizer, não, agora está todo mundo tranquilo. Mas não, olha eles de volta. Olha eles de volta e agora com reforço. Os filisteus voltaram e subiram e se espalharam pelo vale de Refaim. Mas é incrível a atitude de Davi. Diz a palavra no versículo 23, e Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu, quando Davi perguntou, Senhor, olha eles de novo, eu ataco? Deus disse, não, você não vai atacar. Você não vai atacá-los de frente. Você não vai partir para cima deles. Você não vai para um confronto direto. Já pensou se Davi não tivesse consultado a Deus? Por quê? Porque se Davi conhecia o inimigo, se Davi atacou pela primeira vez, de frente, como água que rompe o açude, águas que rompem as comportas, assim também o inimigo já tinha estudado o ataque de Davi. Os filisteus já estavam esperando o mesmo ataque, e eles foram buscar reforço. Se fosse o mesmo ataque, eles já tinham estudado aquele ataque.
E eles iam vencer Davi. Davi não confia na sua carne. Davi, ele não confia no seu exército, ele confia no Senhor. Por quê? Porque quando Deus, ele levantou um rei em Israel, Deus sempre teve uma vontade. Qual foi a vontade que Deus sempre quis? Deus sempre quis que o homem que ele coloca como rei entendesse que existe um rei acima dele. Que todo rei, na verdade, é vice-rei. O verdadeiro rei é o Senhor. Era por isso que existia o profeta. Era para que a palavra do Senhor desse a direção ao trono. O rei não poderia, o governo do rei não poderia se desligar da palavra profética. Então Davi, diferente de Saul, ele sempre entendeu isso. Ele entendia que ele era apenas um vice-rei, o verdadeiro rei é o Senhor. Davi entendia isto. Davi entendia que o verdadeiro comandante, o superior, era Deus. Por isso que mesmo ele sendo rei, era ele que deveria dizer, era ele que deveria dar o comando, mas não, ele reconhecia que existia um Deus acima dele. Ele reconhecia que existia um superior, um comandante. E ele vai consultar o comandante, o Yahvé Sabaoth, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, no plural. Não apenas o exército humano, mas o exército espiritual. E aí, diz a palavra, que ele vai consultar a Deus novamente. Senhor, eles estão de volta. O que é que eu faço? O Senhor disse, você não vai atacá-los como da primeira vez. Não vá para o combate de frente. Não os ataque de frente. Não suba para atacá-los da mesma forma. Porque ele já estudaram, melhor dizendo, a forma como vocês fizeram. Você vai pegar, dar a volta no Vale dos Gigantes, no Vale do Refaim, dar a volta, vocês vão pegar eles pela retaguarda. Está vendo, Davi? Aquele bosque lá das amoreiras, chega em silêncio e fica lá embaixo do bosque. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você não vai atacar antes de um comando, antes de um sinal. É necessário você entender o sinal. Qual é o sinal? O sinal, você vai ver lá no topo das amoreiras, na copa, você vai ver as folhas farfalhando, as folhas balançando. Olha a delicadeza, porque você sabe que a folha balançar, isso é comum. Mas não é um balançar qualquer. As folhas vão balançar. E destas folhas vai sair um barulho. E este barulho, este som, é um som que vem do céu. É eu que estou movendo o reino espiritual. E este som é um som de cascos de cavalo pisando fortemente no chão, mostrando que um exército está vindo. E o Senhor disse, cuidado para que você não se atrase. Cuidado para que depois que você ouvir esse som, você não fique parado. É necessário você agir, Davi, na hora certa. Deus tem um tempo certo. Não é só fazer o que é certo, é fazer no tempo de Deus. Não é qualquer momento. É no momento de Deus. Cuidado, Davi. Você vai estar no lugar certo, que é lá no bosque. Mas cuidado, que você precisa também atacar na hora certa. Porque se você atacar na hora que você ouvir este som, eu estou indo na frente com todo o meu exército. E eu vou dar a vitória. Cuidado para você não ir para esta guerra sem o som do céu. Não vá sem ouvir o som.
Não se movimente se você não ouvir o som. Não entre nesta batalha sem a minha direção, sem o meu sinal. Espere. Quando ouvires o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, quando você ouvir um estrondo de cavalos marchando, os cascos do cavalo no chão, como um grande exército que se aproxima, tu te apressarás. Tu não vai esperar mais nem um minuto depois disso. É na mesma hora que você ouvir, na mesma hora você vai agir. Davi, eu estou fazendo a minha parte, mas você também precisa fazer a sua, Davi. Preste atenção, abra os teus olhos para você ver as folhas balançando. Abra os teus ouvidos para você ouvir o som do céu. Porque disso depende a tua vitória, Davi. E eu pergunto a você, que é servo do Senhor, os teus olhos estão abertos nesse tempo? Os teus ouvidos estão abertos nesse tempo? E estão abertos para quem? O que é que você está vendo? Quem é que você está ouvindo neste tempo? Será que você está buscando estratégias de Deus para você vencer? Ou você está indo na sua própria força, baseado na sua experiência? Baseado na sua experiência que você já teve com Deus? Nós estamos em uma nova batalha, então precisamos de novas estratégias, novos direcionamentos. Se apresse. Não vá antes e não vá depois. Pois se você sair na hora que você ouvir, é o Senhor que sai diante de ti para ferir as tropas dos filisteus. Se você quiser me ouvir, Davi, você não vai batalhar só não. O que é que eu aprendo aqui, amados? Eu aprendo que Deus é um Deus de sinais. A questão é, temos olhos para ver os sinais de Deus? Deus é um Deus que fala. Salmo 115 diz que os ídolos das nações têm boca e não fala. Aqui, olha, os ídolos caíram no campo dos filisteus. Eles deixaram lá, porque esses são os ídolos que não podem fazer nada. Mas o Senhor tem boca e fala. A questão é, queremos ouvi-lo? A questão é, e se Ele falar, estamos dispostos a obedecê-lo? Mesmo que seja algo que pareça ridículo? O que é que eu aprendo aqui também? Eu aprendo, amados, que quando Deus, Ele quer nos dar a vitória, quando nós dependemos dEle, quando nós buscamos a direção dEle, Ele move os céus para nos dar a vitória. Não era o exército de Davi. O Senhor disse, você vai ouvir um som que vem do céu. E este som vai ser ouvido em cima das amoreiras, na hora que você ver um avivamento farfalhante. Quando você olhar para as folhas e você ver o movimento farfalhante das folhas, e você ouvir este som como de um exército se aproximando, sou eu que estou descendo para te ajudar, e desço com todo o meu exército, e vou botar os teus inimigos para correr, e vou te dar a vitória. Você crê neste Deus? Você crê nesta intervenção dos céus? Ou você já se acostumou a trabalhar na força do seu braço? Ou você não depende mais do sobrenatural? Você não recebe mais os direcionamentos do Senhor? Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Gezer.
botou os filisteus para correr para a região montanhosa. Os inimigos que vieram matar Davi, os inimigos que atacaram de surpresa, agora estão correndo. Por quê? Porque um homem, mesmo sendo rei, mesmo sendo guerreiro, mesmo sendo experiente, ele não confia em si mesmo. Ele busca a direção do Senhor. E como é fácil quando nós colocamos Deus na frente. Como é fácil quando nós colocamos o Senhor para abrir os nossos caminhos. Ele rompe barreiras, ele rompe com portas, ele rompe açudes, a semelhança da força da água. Ele abre caminhos. No primeiro ataque, Davi disse: o nome dele é aquele que abre caminhos. Ele é o Deus que rompe. O que é na tua vida que precisa de rompimento? O que é que você precisa? Deixa de trabalhar com a tua força. Consulte a Deus. É de graça. É qualquer momento. É qualquer hora. Ele está disposto a ouvir. Os ouvidos não estão fechados. As mãos não encolheram. O poder não diminuiu. Ele não deixou de ser Deus. Continua dando direcionamento. Então o que foi que mudou? O que mudou fomos nós que mudamos. Nós mudamos. Não foi ele que mudou. Nós temos hoje os nossos novos deuses. Deuses falsos que nós confiamos. Um deles é o dinheiro. Jesus falou que o dinheiro é um Deus. O amor ao dinheiro é um Deus. Ninguém pode amar a Deus e amar ao dinheiro ao mesmo tempo. Quem é o teu Deus? De quem você depende? O homem era rei. O homem tinha exército. O homem venceu grandes batalhas. Mas ele está perguntando: Deus, qual é a tua direção? Novamente, Deus, qual é a tua direção? E perceba como Deus, ele é dinâmico. Ele dá um primeiro direcionamento e depois ele já traz um outro direcionamento com o mesmo inimigo no mesmo lugar. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que abre novos caminhos. Um Deus cheio de estratégia. Um Deus que você não pode dizer ele é assim, ele é desse jeito. Quantos de nós estamos questionando a Deus nesse tempo de pandemia? Parecendo que o poder dele diminuiu, que a força dele diminuiu, que a glória dele diminuiu. Será que aquilo que nós estamos vendo como um grande desperdício, será que Deus não está vendo de outra forma? Será que a gente não está colocando a nossa agenda em ordem de importância, mas a importância não nossa, a importância de Deus? Será que não existe no meio do silêncio muita salvação do Senhor sendo operada? Será que em meio a esta pandemia não existem pessoas afastadas que estão retornando ao caminho do Senhor? Será que os céus não estão conversando com a terra e dizer: para, lembrai do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Mas a gente não entende, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E ele não é manipulado. Deus não recebe conselho. Ele nunca pediu conselho a ninguém. Ninguém pode dar conselho a ele. E ninguém pode manipulá-lo. Agora, ele tem conselho. Ele tem direção. Para quem quiser. Para quem buscá-lo. E nós vimos aqui, nesse texto, que Davi fez conforme Deus havia lhe instruído.
Por isso que ele teve vitória nas duas batalhas, onde Deus deu estratégias diferentes. Então nós vimos aqui que Davi, ele buscou primeiro a direção de Deus. E é isso que devemos fazer também. Em tudo, primeiro, procurar a direção de Deus. Depois nós vimos que obedecer a esta direção é garantia de vitória. É impossível você obedecer a voz, se realmente é a de Deus, e você ser derrotado. É impossível. Senão não foi Deus que falou contigo. Porque se foi Ele que falou e você obedeceu, você vai ter a vitória. Por quê? Porque Ele vai estar te ajudando. Ele vai na tua frente. Ele vai mover céus e terra. E outra coisa que nós aprendemos aqui nesta noite é que, porque tivemos experiências com Deus no passado, não vamos cair numa rotina. Não vamos pensar que nós já sabemos como é que Deus age. Porque o nosso Deus, Ele é imprevisível. Ele tem diversas maneiras de agir. Diversas maneiras de agir. Ele age de formas diferentes. Muitas formas de Deus agir. Muitas maneiras de Deus agir. E você está disposto a querer saber qual é a maneira de Deus, qual é o jeito de Deus? Senhor, qual é o teu jeito? Porque do meu jeito não está dando certo. Do meu jeito eu estou cansado, do meu jeito eu estou sendo vencido, eu estou cercado pelos inimigos. Deus tem direção para você, e Ele pode mover sim os céus e a terra, quando nós obedecemos a sua voz, o seu comando, o seu conselho, quando nós vamos até o seu gabinete. Vamos orar ao Senhor e vamos louvar o Senhor nesta hora. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Verdadeiramente, o Senhor é o Deus que tem direcionamento. O Senhor disse na tua palavra, o Senhor falou na tua palavra, e nós confiamos nela, Senhor. Nós confiamos no que o Senhor falou. Nós confiamos na direção, Pai, que o Senhor nos dá. Quando o Senhor diz, Pai, que é para irmos para a direita, temos que seguir pela direita. Quando o Senhor diz que é para a esquerda, é para a esquerda. Quando o Senhor mandar parar, é para parar. Quando o Senhor mandar avançar, é avançar. E é isto, Pai, que precisamos, Pai. É da estratégia do Senhor, Pai. Desobstrui os ouvidos do teu povo, Pai, neste dia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos ouvir os teus comandos, Pai. Ó Deus, as experiências que tivemos ontem contigo foram maravilhosas, as experiências do passado. Mas hoje, Pai, estamos de frente de novos desafios. Estamos à frente, Senhor Deus, ó Pai, de novos obstáculos, Pai. Inimigos que se levantam, Pai, nós precisamos de Ti. Mais uma vez nos dá a Tua direção, Pai. Abre novos caminhos, rompe, ó Deus, ó Pai, o caminho, ó Deus, como águas rompem com força as comportas, arrebentando-as. Assim também, Senhor, abre os caminhos. A Tua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todo caminho na tua vida, meu irmão, que tem uma barreira que não foi Deus que colocou, nesta hora eu profetizo na tua vida olhos espirituais para você ver o poder de Deus em atuação, ouvidos espirituais para você ouvir a voz de Deus, um coração disposto a obedecer os comandos do Senhor. Eu profetizo rompimentos de caminho na tua vida. Eu profetizo a queda dos inimigos de Deus na tua vida. Eu profetizo vitória na tua vida, vitória no povo de Deus, vitória na vida da igreja do Senhor. Caiam por terra os filisteus, caiam por terra os inimigos de Deus. Nós queremos, Pai, que o Senhor mova, ó Deus, ó Pai, o reino espiritual
Nós não queremos andar apenas na nossa força, nós queremos ouvir o som do céu, nós queremos ver, Pai, e ouvir, ó Deus, a cavalaria do céu, ó Deus, o Senhor indo à nossa frente, como o Senhor disse: quebrarei os portões de bronze, quebrarei as muralhas de ferro, para te dar a vitória. Pai, é isto que nós queremos, Pai. Nós queremos andar em vitória, nós queremos andar em vitória contra o mundo, contra a carne, contra o pecado. Ó Deus, ó Pai, que os inimigos espirituais da nossa vida, eles caiam por terra. Somos o povo direcionado pela palavra do Senhor. A palavra é o nosso urim e tumim, é o nosso conselho de luz e precisão. Seja abençoado nesta noite. Seja abençoado nesta noite pela palavra do Senhor. Deus quer te dar direção. Tudo que você aprendeu até hoje é muito bom, mas Ele tem caminhos novos, conselhos novos, direcionamentos novos, táticas novas e estratégias novas. Aqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Eu irei ler esse texto novamente, que diz assim: quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele para matá-lo. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim, que é o vale dos gigantes. Então Davi fez uma consulta ao Senhor: Senhor, eu devo atacá-los? Eles estão aí, eles vieram para a guerra. O Senhor me dá a garantia que o Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim e ali os derrotou. E Davi disse: foi o Senhor que rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras com portas açudes. Por isso chamou aquele lugar do Senhor que rompe. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e as suas tropas os levaram. Os filisteus voltaram a subir e se espalharam novamente no vale de Refaim, que é o vale dos gigantes.
Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor respondeu: desta vez não, Davi. Desta vez você não vai atacar como da primeira vez. Você não vai atacá-los pela frente. Você vai dar a volta. E lá na retaguarda, por trás, tem um bosque. Está vendo aquelas amoreiras lá? Vocês vão ficar abaixo das amoreiras. Fica lá. Quando vocês ouvirem o som de marcha pelas folhas das árvores nas copas das amoreiras, não espere mais nem um segundo. Se apresse nesta hora, pois é o Senhor que sai diante de ti a ferir as tropas dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. É isto que acontece quando nós recebemos o direcionamento do Senhor. Nós temos a vitória, porque é Deus que peleja as nossas batalhas. Que Deus te abençoe, que você tenha ouvidos abertos, olhos abertos, que você tenha um coração disposto a obedecer, que você não se acostume com aquilo que você já viveu com Deus, que você saiba que Deus não está preso a um jeito apenas de agir. Ele tem diversas formas de agir, e às vezes Ele vem com formas que para nós não tem lógica nenhuma, mas a sua parte é só obedecer. Que o amor do Senhor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito esteja com você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.